o objetivo desta reunião, deste encontro, a pedido, não é, que ele me pediu, e que foi agendado justamente para agora, porque, como sabem, eu ontem iniciei uma série de visitas e de contactos ligados às questões sociais. Hoje de manhã estive com a direção da União das Misericórdias e, portanto, fazia todo sentido também tratar deste assunto. Tratar deste assunto, neste caso, é ouvir uma experiência pessoal, neste caso de sucesso. Infelizmente não é o normal, é o que não é normal. É um dossiê que eu conheço bem, não este em concreto, mas é um dossiê que eu conheço bem do tempo em que era autarca e que tivemos um projeto lá em cima no Porto, que depois foi destruído em 2006 pelo Governo Central, mas justamente na altura era mais a luta contra a toxicodependência e os arrumadores de automóveis, mas são sempre situações mais ou menos paralelas. E uma dificuldade muito grande também de tirar as pessoas da rua, como aliás o Paulo nos explicou, ou me explicou, e que eu já tinha essa experiência. As pessoas têm dificuldade em, portanto, sair da rua, não têm muita dificuldade, têm a dificuldade depois em cumprir os horários e cumprir alguma disciplina, porque não estão habituados a isso, e portanto é efetivamente uma luta difícil, à qual o Sr. Presidente da República tem dado um particular destaque, e eu sinceramente dou todo o apoio a esse destaque que o Presidente da República tem feito, porque numa sociedade civilizada, numa sociedade desenvolvida, nós devemos fazer tudo por tudo para combater este flagelo que é os sem-abrigo, e que há particularmente nas grandes cidades, e que temos naturalmente de combater. Hoje de manhã, com a Santa Casa da Misericórdia, passamos também, não, Santa Casa não, com a União das Misericórdias, passamos em revista aquilo que é a visão das misericórdias portuguesas para, enfim, as questões sociais e a forma como as podemos ultrapassar. E, portanto, enfim, é um caminho que agora se vai fazendo para construir o programa, depois do PST também na área social, que é, como digo, e tive ontem a oportunidade de dizer, em 12 anos de autarca foi de muito longe a área a quem eu dei mais importância. Naturalmente que política autárquica não tem a ver com política nacional, mas acho que as questões sociais, infelizmente, são questões absolutamente vitais, até quanto mais não seja pela questão da inversão da pirâmide demográfica, para lá depois das questões mais de ordem financeira e monetária. Quer dizer, isto não é de agora, é muito antes de eu ser mesmo candidato a líder do partido, já vem do tempo em que eu era secretário-geral do partido. Fui sempre muito crítico, como sabem, da forma como os partidos evoluíram e da forma como os partidos funcionam, e particularmente da forma como o PST foi evoluindo. E, portanto, fui sempre crítico, eventualmente com apoio externo, mas com o fraco apoio interno nessa matéria, mas os partidos têm efetivamente de levar uma volta. Aquilo que tem sido o nosso esforço, o meu esforço e do secretário-geral, é no sentido de alterar os regulamentos, que já alteramos para evitar situações destas. Ainda não está completamente feito, porque isto só vai ficar mais eficaz com a alteração do programa informático, que está justamente neste momento a ser trabalhado. Não internamente, mas naturalmente não temos cá meios técnicos para o fazer. Mas faremos todo o esforço para que este tipo de coisas não aconteçam. Desde logo, repare, a questão do pagamento das cotas por atacado, não é? Onde se movem milhares e milhares de euros. Isto não pode ganhar as eleições quem tem mais dinheiro ou quem tem menos dinheiro. As coisas não podem ser vistas assim, independentemente da forma de como esse dinheiro possa ser angariado. Portanto, naturalmente que me preocupa, mas não constitui uma novidade. Infelizmente eu sei que os partidos assim. Estou aqui também para isso. Aliás, muitas críticas que às vezes nos fazem, já me faziam no tempo em que eu fui secretário-geral há mais de 20 anos, é que, liga demais à intendência, está aqui para fazer política. Mas é que esta questão da intendência, disciplinar os partidos, no sentido da ética, da moral, da forma como as pessoas devem estar nos partidos, é absolutamente vital, porque o país, e em particular a democracia, não vão a lado nenhum de positivo, vão a lados negativos, se nós não tivermos mais transparência no funcionamento dos partidos. É absolutamente vital. E eu espero que as pessoas... É tão importante quase como tratar das finanças públicas, é tratar da saúde da democracia. E, portanto, o partido, principalmente a Secretaria-Geral, está empenhada nisso. E há mais regulamentos que vão sair no próximo Conselho Nacional e, acima de tudo, como digo, o programa informático. É absolutamente vital.
Olha, esse programa informático, agora está-me a fazer questões, são um bocado de ordem técnica, mas, por exemplo, pagam-se as cotas porquê? Porque o número de multibanco para pagar a cota é tudo zeros mais o número de militante. E, portanto, se eu souber o número de militante de alguém, consigo pagar a cota de alguém, certo? Pego nas listas e pago. Bom, mas se em vez de ser tudo zeros, for um número aleatório. De uma vez sai 0807, de outra vez sai 1234, outra vez sai... Sair de forma aleatória, como é que sabe quanto é? Não sabe, não pode pagar. Portanto, basta esta alteração técnica para dificultar tudo, suportado depois em regulamentos. Os regulamentos já estão, mas agora é preciso dar este suporte informático. Mas agora já é um bocado técnico, não é? Já não... Não. Sim e não. Agora não. Se isto avançar e houver uma sentença transitada em julgado, aí já alteramos os regulamentos no sentido do sim. Agora, nunca vamos fazer uma ação destas sem as coisas transitarem em julgado. Calma, calma, isto não há aqui justicialismo. Há as instituições próprias, há os tribunais, a justiça não se faz na comunicação social, faz-se nos tribunais, então a seu tempo se vê. Neste momento não é? Não somos nós que vamos julgar isso. Peço desculpa, porque estava a falar de um caso específico. Coisa diferente é a forma como eu sei que isto funciona. Pronto, casos específicos não, isso tem de ser como deve ser, não é? É habitual, é normal que isso aconteça nos partidos, esse tipo de... Infelizmente é, como sabe, não é? Infelizmente é. Eu não quero avançar muito, senão ainda bem os outros partidos dizer que neles é diferente e, portanto, enfim, vou falar do meu, mas já há 20 e tal anos, como secretário-geral, o meu grande esforço no sentido dessa transparência na forma de funcionar. Há 20 e tal anos, pela sua idade se calhar não se lembrará, não sei se está aqui alguém que se lembra, mas foi assim, quando eu fui secretário-geral do partido. Sim. É porque ainda sobre esta questão, Sim. eu percebi que identificou já este problema do pagamento de cotas por atacado Sim. já há mais de 20 anos, quando era secretário-geral. Mas aqui fala-se de outra questão também, que é a utilização de dinheiros num saco azul, de corrupção nos partidos para financiamentos próprios Sim. e partidários. Já tinha identificado também esses problemas? Sei lá, ouvi falar, e portanto, se o Ministério Público e a Polícia Judiciária estão a fazer a investigação que lhes compete fazer, acho muito bem. A única coisa que eu sempre fui bastante crítico é que eu acho muitíssimo bem que o façam, acho muitíssimo mal que não o façam, não é? Agora, eu gostaria que fosse feito com mais recato e nos tribunais e não tanto os julgamentos na praça pública. Sempre fui crítico disso e não é por agora, enfim, isso poder servir um dos meus desígnios, que é ter mais transparência no funcionamento dos partidos, que eu passo a concordar com isso. Mas, enfim, é a sociedade em que vivemos. O que seria particularmente mau é se, havendo isso, não fosse devidamente investigado e depois, caso se verifique, julgado. Porque é a saúde da democracia que está em causa, quer dizer, não pode ser assim. Não pode ser. E temos de fazer alguma coisa e a justiça também tem um papel. Certamente já falou sobre um outro assunto, a saída de Santana Lopes do partido. Acha que o partido fica mais pobre? Isso eu também já respondi sobre isto, sobre esta assim tanto. Eu já expliquei. O Dr. Santana Lopes é, como eu tenho a dizer, um ativo do partido. Não é um passivo, é um ativo, pertence à história do partido. Não é exatamente desde 1974, mas desde há 40 anos, como ele diz, é um militante. Desempenhou imensos cargos, foi presidente do partido, foi presidente da Câmara de Lisboa, foi membro do governo, foi presidente da Câmara da Figueira, foi primeiro-ministro, pronto. Portanto, faz parte da história do partido. E quando alguém que faz parte da história do partido sai, não é bom para o partido, naturalmente, perde um ativo. Agora, eu compete-me falar até ao presente. O futuro não me compete falar, o futuro pertence-lhe a ele. E se ele entende que deve sair, lá terá as razões. Se entender que não deve sair, também será, enfim, mantido aqui por todos nós com todo o carinho. Ele terá de ver. Agora, o futuro não quero interferir. No passado, é isto, é indiscutível. Não fará sentido um novo partido criado? Isso tenho de perguntar a ele, não vou opinar sobre isso. Não sou comentador, não tenho jeito para isso. Amanhã discute-se a legislação laboral Sim. que não será votada, será apenas discutida. O PSD nunca definiu que posição seria, se está a favor, se a abstenção está fechada essa posição, vão apresentar alguma proposta de alteração e qual? Não, amanhã não se apresenta propostas de alteração porque nem é sede para tal. Amanhã há o debate na generalidade, poderia haver uma votação na generalidade, vai baixar à Comissão sem votação,
para nós é mais ou menos indiferente, vindo da concertação social deve efetivamente baixar à Comissão para debate, portanto, independentemente de haver ou não haver votação, para nós é absolutamente indiferente, achamos bem. A posição do PSD relativamente à lei laboral, como eu tenho dito, é muito simples. Pelo PSD não haveria alteração nenhuma à lei laboral. Pode haver um ajustamento ou outro, alterações não. Até porque a própria evolução do emprego tem provado que a legislação, mesmo para aqueles que são contra ela, não podem dizer que ela, digamos que, dificultou a criação de emprego. Podem dizer que não facilitou. Outros poderão dizer que facilitou. Dificultar é que não dificultou, de certeza. E, portanto, não sei para que é preciso mexer. Mas a partir do momento que o Governo entende mexer, mas consegue o fazer num acordo de concertação social, em que tem sindicatos e tem entidades patronais a apoiar aquele documento, esse documento passa-nos a merecer um respeito especial, porque eu não quero dizer que defendo melhor os trabalhadores que os sindicatos ou que defendo melhor as entidades patronais que as próprias entidades patronais, não é? Os patrões que as próprias entidades patronais. E, portanto, nós vamos naturalmente olhar para aquele documento com estes olhos. Se ele sofrer alterações na especialidade que alterem aquilo que foi o fruto do trabalho em sede de concertação social, bom, aí já nos reservamos para uma avaliação mais cuidada. Se o documento, enfim, cumprir aquilo que é o acordo entre as partes em sede de comunicação, em sede da concertação social, merece naturalmente o nosso respeito por todos aqueles que o assinaram, quer o GT, quer as entidades. Já mostraram alguma abertura a uma eventual subida do salário mínimo para lá dos 600 euros? Isso é um cenário... O cenário ideal, como é evidente, é o salário mínimo subir o máximo possível, porque, por muito que suba, é sempre muito baixo e todos nós temos sempre muita dificuldade em entender como é que se consegue viver com o salário mínimo nacional. Agora, o que nós não vivemos bem é com o desemprego, isso ainda é pior. Portanto, se nós subirmos o salário mínimo para lá daquilo que a economia aguenta, vai dar no contrário, deixa de ser salário mínimo para ser zero, para muita gente, por força do desemprego. Portanto, é preciso fazer este equilíbrio entre aquilo que é justo, que é pagar cada vez mais e melhor, e aquilo que é possível. Se as entidades patronais, portanto, aqueles são os donos das empresas, de posse dos dados financeiros e económicos das empresas, entenderem que o máximo é 600, é como é. Mas se por acaso são esses os primeiros a dizer que talvez se consiga ir um pouco mais além, só fico contente com isso, não é? Porque quem é que não fica contente com isso, não é? A lei laboral pode ser uma das linhas vermelhas para o PS ter votado contra o próximo Orçamento de Estado? Eu não faço nenhuma ligação entre uma coisa e outra. O Orçamento de Estado é um documento que um dia há de existir, e ainda não existe. Tem, enfim... Por mim, não. Se o Governo quiser fazer essa ligação, já terá de explicar de outra forma, são outros negócios em que o PSD aí não é tido nem achado. Eu não vejo essa ligação, mas se eles fizerem, logo explicarão. Tá? Muito obrigado. Mais uma questão, desculpa. Foi conhecido hoje o referendo. 97% dos professores dizem que não vão alterar qualquer dia, não vão aceitar um dia com o descongelamento das carreiras. Quando é que vai acabar este braço-ferro? Bom, eu não meço a justiça da contagem do tempo todo pelo facto dos sindicatos terem feito um referendo, porque não precisavam de fazer, era óbvio que o resultado ia andar por aí, não é? Também não se faz um referendo a perguntar se as pessoas querem que os impostos aumentem, já se sabe qual é o resultado. Portanto, para mim isso altera pouco. Agora, o que não altera é, efetivamente, como eu sempre disse, a questão da justiça. E, portanto, contar o tempo todo é justo. A forma como depois isso se materializa é que é a questão de fundo. Portanto, o erro que o Governo cometeu foi de fazer promessas que não podia cumprir, assumir compromissos, até mais do que promessas, assumir compromissos com documentos que não podia cumprir da forma como estava implícito nos documentos. Isso é que está mal. Agora, que o tempo de serviço, que os 9 anos e tal, de alguma forma têm de contar, isso eu concordo. Agora, tem de ser da forma como o país consegue, da forma como as finanças públicas aguentam. E quando pensamos nisso, temos de pensar nos professores e em todas as outras carreiras especiais que também têm direito à mesma atenção e que eventualmente até possam não ter tido ainda. Portanto, nós temos de ver isto no plano global. Agora, que é justo, com certeza. Sim, não estica, mas são coisas diferentes. Eu
não disse nunca que ia dar aquilo que não podia dar, enquanto que o Governo disse que ia dar aquilo que agora diz que não podia dar. Primeiro, ponto 1. Ponto 2, outra coisa é reconhecer. E os 9 anos, e não sei quantos meses e dias, os 9 anos, é justo reconhecer aos professores ou não? É. Agora, quanto custam esses 9 anos? O Governo diz 600 e tal milhões. Os sindicatos dizem 200 e tal milhões. É uma diferença abismal. É uma diferença abismal. Como é que se acomodam 200 milhões? Ou como é que se acomodam 500 milhões? Ou 400, ou o que for? Pode-se acomodar num ano, em 2, em 3, em 4. Pode-se ter alternativas, não acomoda diretamente, mas tem outras compensações. Enfim, não quero, por exemplo, não vou pôr em cima da mesa, que não me compete a mim estar a dar ideias, mas há naturalmente outras formas. Mas se o Governo vai abrir outra vez a negociação com os sindicatos, pronto, então, em cima da mesa porão aquilo que for possível. Mas concorda com a proposta do Governo de compensar os professores com uma reforma mais cedo? É uma das hipóteses, por exemplo, e é hipóteses mistas. Pode fazer isso já, pode fazer isso no tempo, pode conciliar isso também com o aumento das remunerações, pode ser feito de muitas maneiras. Agora, na negociação, é que veremos se conseguem chegar a acordo ou não.